Hoje nós vamos fazer as dobras em fio. São os exercícios para a gente praticar habilidades manuais. E o objetivo é que com o fio a gente consiga percorrer todo o exercício seguindo a linha que foi desenhada no papel. Então, nós temos exercícios para praticar a planificação dos fios, exercícios com dobras angulares, exercícios com alças, helicoides, um arco e um exercício lúdico em que você vai praticar tudo que você aprendeu nas outras dobras. Para começar os exercícios, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o arco no plano. Como ele vem em um rolo, ele sempre vai ter uma curva. Para a gente remover essa curva, a gente tem que realizar uma força em que o indicador vai fazer uma força nesse sentido e o polegar vai fazer uma força no sentido oposto, sempre com o indicador à frente do polegar. Então, quanto maior o espaço e maior a força que a gente vai fazer entre um dedo e o outro, maior vai ser a correção dessa curva, ou podemos até realizar a curva para o sentido oposto. Então, a gente faz a força e desliza os dedos. E o arco já fica um pouco mais no plano. Lentamente a gente vai mudando a posição do alicate e colocando o segmento seguinte no plano. À medida que ele vai corrigindo, a gente vai dosando a força que vamos realizar entre os dedos. E agora a gente já tem um segmento de fio planificado para poder realizar os exercícios. Sempre vamos planificar os fios antes de começar cada um dos exercícios. Para fazer a virola do início do exercício, nós vamos usar a ponta redonda do alicate 139. Então, vamos fazer a força no fio em direção a esta ponta. Então, fazemos uma dobra, depois deslizamos o arco um pouco. Fazemos mais um pouco da dobra e deslizamos. E assim continuamos. Por que a gente faz isso? Para conseguir a dobra o mais homogênea possível. Se você não fizer o deslize, ela fica assimétrica e angulada. Se você fizer um deslize muito grande, a sua virola vai ficar um pouco quadrática. Quando a gente consegue tocar o fio na ponta inicial, a gente coloca a virola no centro da dobra. Então, colocamos aqui no centro e pronto. Tá feita a virola inicial. Depois que nós fazemos a virola, nós temos que verificar se ela ficou no plano em relação ao restante do fio. Então, quando a gente coloca ela nesse sentido, a gente vê que existe uma angulação entre ela e o fio. Então, o que a gente faz? A gente segura a virola com o alicate e empurramos o fio para ele ficar paralelo à virola. Então, a gente vê que existe uma continuidade agora. Quando a gente coloca nesse sentido, a gente vê que existe uma continuidade entre o fio e a virola. Então, agora ele já está no plano. Depois que a gente realiza a dobra das virolas iniciais, no exercício a gente vai posicionar o fio sobre a linha. Não tem muita importância se ele não seguir exatamente a linha nesse momento, porque quando a gente for fazer a virola do final, pode ser que a gente retire o fio do plano. Então, é melhor a gente deixar para planificar no final. Então, a gente coloca o fio o mais próximo possível da medida e marca bem próximo do início da virola.
para poder realizar essa dobra. Para realizar a virola do final do exercício, nós marcamos a posição do exercício na folha e nós vamos pegar um pouquinho antes da marcação. Isso vai depender tanto da habilidade que você tem para dobrar, qual é o espaço que você precisa, quanto do alicate. Então, à medida que você for fazendo os seus exercícios, você vai conseguir ter essa medida melhor. Antes de iniciar a dobra da virola, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar que o alicate esteja perpendicular à virola anterior, para que uma virola fique no pano em relação à outra. Então, a gente coloca perpendicular um ao outro, certo? E vamos fazer a dobra. Então, a dobra da virola final, nós pegamos com o alicate um pouquinho antes da marcação e vamos fazer. Então, sempre no mesmo sentido da virola anterior. Então, a abertura tá para esse lado, vamos fazer o outro lado com a abertura para o mesmo lado. Então, a gente vai inverter a posição do alicate, porque ele tá com a ponta redonda para o lado de cá e a quadrada para o lado de cá, tem que ser na outra posição. Então, a gente inverte a ponta do alicate e vamos fazer a dobra. Então, primeiro a gente vai fazer a angulação, que vai deixar a virola cêntrica. Então, primeiro a gente vai angular o arco e depois nós vamos fazer a virola propriamente dita. A gente modifica a posição do alicate e inicia a dobra. Então, faz um pouco da dobra e vira. Muda a posição do alicate e faz um pouco mais da dobra. Novamente, mudamos a posição do alicate e fazemos um pouco mais da dobra. É importante sempre a gente deixar o fio um pouco maior para a gente conseguir fazer essa dobra. Porque se você tiver com o fio muito pequeno, fica muito difícil de pegar. E aqui nesse momento, a gente vai cortar o fio. Então, vamos fazer o corte do fio mais próximo possível da outra ponta. Ela sempre fica um pouquinho afastada. E aí a gente vai fazer esse ajuste. Então, a gente continua com a dobra e depois coloca ela no centro novamente. Agora nós temos o exercício feito com as duas virolas, uma de cada lado. E nós temos que verificar se ela está no plano ou não. Então, quando a gente olha assim de lado, a gente verifica que esta virola aqui tá um pouquinho inclinada para esse lado. Então, como que a gente corrige? A gente segura nela e empurra o fio um pouquinho para o lado oposto. Também pode acontecer de uma virola estar girada em relação à outra. Elas estarem em planos diferentes no sentido do longo eixo do fio. Então, a gente pode segurar uma ponta e a outra e fazer uma torção. Pode segurar com alicate nas duas pontas. Se for um desnível pequeno, você consegue corrigir isso. Se for um desnível grande, provavelmente você vai ter que fazer uma outra dobra. Então, agora a gente vai avaliar como ficou a nossa dobra. Muitas vezes, quando a gente faz a virola final, o arco acaba saindo do plano e a gente vai corrigir isso. É uma questão de refinar o que você já havia feito anteriormente. Então, a gente viu que está um pouquinho torto, a gente corrige e testa novamente. Então, lembrando que o exercício tem que seguir a linha, mas ele também tem que estar tocando o papel em toda a sua extensão.
certo? Isso é deixar o arco no plano. Vamos passar para o segundo exercício, o exercício com as dobras angulares. Então, lembrando que no primeiro exercício nós fizemos a virola voltada para cima. Então, nós vamos continuar mantendo essa virola nesse sentido. Então, a gente vai posicionar o fio sobre a linha. O fio já foi planificado e nós vamos marcar exatamente aonde queremos que a dobra fique posicionada. Nós já realizamos a marcação. Antes de realizar a dobra angular, a gente vai lembrar que vamos utilizar a ponta quadrada do alicate nesse momento. A virola do início do exercício ela tem que estar perpendicular ao alicate. Então, a gente verifica nesse sentido que a virola está perpendicular ao alicate. Vamos corrigir um pouquinho. E o fio está perpendicular nesse sentido do alicate também. Dessa forma, se a gente sempre verificar antes de fazer uma dobra, é mais fácil do nosso exercício ficar no plano no final. Então, a gente vai pegar um pouquinho deslocado da marcação. Lembrando sempre de olhar o paralelismo, a gente vai fazer a dobra até que ela atinja mais ou menos os 90 graus do exercício. Agora nós vamos verificar a dobra, se ela foi posicionada exatamente no lugar em que queremos. E aí, então, vamos finalizar essa dobra para que ela fique exatamente sobre a linha. Ela está um pouquinho deslocada para o lado. Agora que nós já temos o fio exatamente sobre a dobra, vamos continuar para o próximo segmento. Então, a gente faz a marcação, certo? E vamos realizar a outra dobra. Então, a segunda dobra do exercício quadrado, nós vamos verificar novamente se o fio está paralelo ao alicate, para a gente tirar o mínimo possível do exercício do plano. Então, pegamos o alicate com a dobra, com a ponta quadrada para o lado em que vamos fazer a dobra, seguramos um pouquinho antes da marcação e realizamos a nossa dobra. Então, vamos colocar o fio no plano, uma dobra em relação à outra. Então, quando a gente olha nesse sentido, a gente tem que ver apenas uma linha, como se não houvesse nenhuma dobra. Então, a gente vê que tem uma curva aqui nessa região, que a gente coloca facilmente no plano. A gente vê que esse segmento está se deslocando um pouco. Então, a gente corrige esse giro. E só passamos para a dobra seguinte quando o arco estiver no plano. O exercício das alças começa com uma dobra angulada como foi realizado no exercício anterior. Então, eu já fiz essa dobra e vou ensinar para vocês a fazer a parte curva da alça. Então, a gente vai fazer a marcação novamente, um pouco antes, no lugar em que nós queremos essa dobra. Nessa porção curva da alça, nós não vamos mais usar a pontinha do alicate, nós vamos usar uma parte um pouco mais larga do alicate para poder realizar. É muito importante a gente fazer essas dobras muito lentamente. Isso que eu vou falar agora vocês podem usar em todas as dobras. Muitas vezes é importante você fazer a dobra só o início dessa dobra, para você poder testar no papel e ver se você colocou no lugar certo. Então, quando a gente vem aqui para a folha para poder testar como tá ficando a dobra, a gente pode observar ainda no início se a gente está fazendo ela no lugar certo ou no lugar errado. Aqui a gente vê que ficou um pouco alto o início da dobra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar um pouco essa dobra e começar ela mais abaixo. Então, para a gente corrigir a posição da dobra, a gente vai
começar a fazer a alça na outra parte do fio. E assim a gente vai poder testar novamente se a gente conseguiu corrigir. Então, voltando para o papel, a gente pode ver se a gente já conseguiu ajustar. Dessa forma, fica muito mais fácil fazer as dobras de forma correta do que voltar e desfazer. Então, a gente continua fazendo a dobra, sempre lembrando de tirar ela o mínimo possível do plano. Então, depois de terminar a dobra, a gente testa, ver se tá certo. Se você fizer a dobra devagar e testar de pouquinho em pouquinho, vai ser mais fácil de você conseguir fazer seguindo exatamente a linha. Esse outro exercício, a gente vai fazer helicoides. Então, a gente sempre começa do mesmo jeito, lembrando de colocar a virola para o mesmo lado dos exercícios anteriores. Vamos fazer a marcação onde a gente quer que o fio comece a dobrar e vamos fazer a virola. Então, para fazer o helicoide, nós vamos usar o mesmo princípio do exercício anterior. Nós vamos começar a fazer a curva no arco e vamos testar para ver se a posição da dobra e a dimensão da curva está sendo correta. Então, vamos testar se a gente conseguiu colocar na posição correta. Se tiver aquém, a gente muda a posição da dobra mais pro final. Se tiver além, a gente começa a curva, faz a curva um pouco mais de trás pra frente e coloca na posição correta, certo? Então aqui a gente tá certinho e a gente vai continuar fazendo o restante da virola. Mesmo princípio de antes, a gente faz um pouco do helicoide e depois move o arco. Aqui tanto faz se ela vai passar por cima ou por baixo do fio. Depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai levar em consideração, se ela vai passar por baixo ou por cima. Então, vamos abrir um pouquinho, ficar um pouco pequena. Deixamos os fios mais ou menos, o segmento final e inicial mais ou menos paralelos e vamos testar. Então, agora nós já temos o primeiro helicoide pronto. Vamos passar para o segundo. Fazer a marcação. E continuar com as nossas dobras. Então, fazendo a segunda virola, a gente vai fazer a curva. Nesse momento você pode testar na folha para ver se você está posicionando no lugar certo, ou se você precisa voltar, colocar mais no início ou colocar mais no final. Vamos fazer a virola. Quando chega nesse ponto, o que é importante a gente observar? Isso aqui. A gente vê que a outra virola, da primeira virola que a gente fez, nós fizemos ela subindo. Então, a gente fez e ela subiu o plano. Então, nós passamos o fio por cima do segmento anterior. Então, para a gente poder conseguir colocar o nosso exercício no plano, dessa vez o fio vai ter que passar por baixo. Então, eu vou continuar a dobra e depois eu vou mostrar para vocês o que é. Então, aqui a gente vai continuar sempre movendo o alicate à medida que a gente vai dobrando o fio. Então, quando a gente avalia o exercício nesse sentido, a gente vê que a parte inicial do fio vem em um plano, ele faz a virola, passa por um plano um pouco mais alto, aí a virola seguinte vai corrigir isso e vai voltar para o plano. Então, a gente vê que essa parte do fio, ela tá na mesma altura dessa. Então, o próximo exercício a gente vai fazer a virola subindo,
para poder ficar o fio igual a essa, e assim vai, uma virola sobe, uma virola desce. Um helicoide sobe, um helicoide desce. E aí a gente posiciona para ver se está certinho, de acordo com a linha. Passando para o próximo exercício, nós vamos fazer a parábola. A parábola, você não precisa deixar o fio retificado no início. Então, para poder fazer a parábola, nós vamos usar o mesmo princípio para colocar o fio retificado. Só que, ao invés da gente deixar o fio reto, a gente vai aumentar a curvatura do fio. Então, nós vamos usar o indicador e o polegar e vamos fazer a força aumentando o início. Então, a gente fez um lado, vamos fazer o outro lado. Certo? A gente aumenta a curvatura do fio. Então, a gente já tem uma curva, agora a gente testa para ver se as dimensões estão corretas com a do exercício. Vamos ver se a curva está correta. A gente consegue ver que ela está um pouquinho grande, então a gente vai aumentar. Eu já vou marcar logo aonde começa a porção reta do fio, que a gente precisa deixar isso reto e no plano. Então, a gente marca a porção reta do fio. Aqui mais pra cá. Vamos continuar fazendo o arco. Esses detalhes finais da dimensão, a gente pode fazer com o alicate. Com muita delicadeza pra gente não fazer dobras, não deixar amostras no fio. Porque depois que ela é realizada, dificilmente a gente consegue remover. Então, a gente precisa diminuir um pouco ainda a dimensão do arco e deixar essa porção reta. Então, vamos retificar esse segmento. Agora, vamos fazer o outro lado. A gente vai testando e fazendo os ajustes finais. E aí, por último, a gente tem que colocar no plano. Depois de fazer os ajustes, a gente coloca para fazer a marcação do corte. Então, o seu exercício está finalizado. Agora você já tem todas as ferramentas necessárias para poder fazer o exercício lúdico. Então, é só usar as técnicas de planificação, de fazer curvas, de fazer helicoides, de fazer os ângulos. Bom exercício para você!